Olá, tudo bem? Bom dia, feliz sábado. Vamos para mais um vídeo. Lição de número 9: Pecado, Evangelho e Lei, ou alguma ordem dessa. Já estamos chegando no final de maio, já tem a próxima lição, temos só junho e depois já começa um novo trimestre. Não se esqueça de comprar a sua lição. E essa semana vai falar de um assunto bastante interessante, que vai falar exatamente sobre lei e pecado, né, principalmente. Depois vem o Evangelho. E queria tratar um pouco sobre essa questão, principalmente da lei, que a gente tem um certo problema com a lei, né? A gente olha pra ela e fala assim, tá, ela é boa, mas ela me restringe tanto. E aí a gente não sabe muito bem como lidar com ela. E eu queria tratar desse assunto. A primeira coisa é, efetivamente, a lei tira alguns direitos seus, algumas liberdades que você poderia ter. E eu queria fazer essa analogia com a vida cotidiana, pra gente entender um pouco como é que funciona a vida espiritual nesse caso. Por que a gente às vezes tem tanto receio com a lei e porque ela pode ser benéfica para nós. Então imagina o seguinte: dentro do... nós temos nossas liberdades no dia a dia, e do ponto de vista de capacidade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então assim, a gente não pode voar porque a gente não tem essa capacidade de voar sozinho, mas se efetivamente você quiser tirar a vida de alguém, por capacidade você pode. Por que a gente não faz? Porque existe uma lei que fala que, no nosso Código Penal, né, que se você cometer um homicídio, você possivelmente será preso. Considerando que o Brasil solucione o caso, tá? Então imagine nesse cenário. Ótimo. Por que então existe essa lei? Normalmente se diz, né, se tem uma placa escrita alguma coisa, é porque tem alguma história envolvida, né? Igual aquela lei que fala que você tem que olhar antes de entrar no elevador para ver se o elevador está de fato no seu piso. Imagina que alguém possivelmente não constatou o óbvio e não teve um bom destino. E é um pouco sobre isso. Então há uma lei dizendo que você não pode de fato cometer um homicídio. Ótimo. Por que não pode ter essa lei? Porque existe um princípio fundamental supralegal, que não vai te permitir, que é o direito à vida. Então todos nós temos direito à vida. E como se você usar o seu direito de querer matar alguém, ferirá o direito da outra pessoa de ter a vida, então coloca-se uma lei falando, você não pode matar, porque senão você vai sofrer as consequências. E as consequências é o que normalmente inibe a pessoa de querer cometer o crime. Esse é o ponto que a gente pode trazer. Ótimo. Dado esse fato, a lei ela te inibe de cometer, mas ela não te descapacita. Você continua podendo. Só que agora, do ponto de vista legal, você não poderia. Então, o que acontece quando você mata alguém? E consideramos que você vai ser preso e tudo mais, né? Quer dizer, você é descoberto e julgado, você vai ser preso. Ou seja, a partir daí, você vai para um outro lugar, onde as suas liberdades todas serão restringidas. Então, de certa forma, você usou a sua liberdade de forma errada, objetivamente errada, de acordo com a lei, e agora você tem suas liberdades restringidas. E aí acontece uma nova etapa na sua vida, porque agora você tinha toda uma liberdade que você podia escolher, e agora você está restringido a um local com novas regras, muito mais restritas, e com a sua liberdade praticamente nula. Você ainda pode cometer crimes na cadeia? Pode, mas simplesmente dali você só consegue ir para pior, você não consegue melhorar fazendo coisas erradas. E aí começa você a entender que você se torna praticamente alguém sem liberdade e, entre aspas, um escravo do Estado, porque agora você já não tem mais boa parte dos seus direitos. E agora a gente faz essa analogia então com como funciona a vida cristã. Primeiramente vamos trazer num plano macro e depois num plano micro. No plano macro, Adão e Eva tiveram esse mesmo tipo de escolha, tinham toda a liberdade, podiam fazer o que eles quisessem, e uma decisão ruim que eles tomaram os tornaram escravos. A diferença aqui é que não é que Deus colocou a lei para simplesmente punir-nos. O pecado é simplesmente uma consequência que se torna natural quando você fere os direitos dos outros. Você se afasta naturalmente de Deus. Então o que Deus registra é basicamente as consequências naturais das nossas escolhas, o que deveria de fato nos inibir. Mas, como você e eu sabemos, nossos primeiros pais escolheram ainda assim o caminho alternativo,
e viram suas consequências na hora. E a partir dali, eles também ficaram restritos numa nova moldura de escravidão do pecado. Então esse é o macro. Mas eu queria trazer mais pro micro, pra nossa vida. Porque a mesma coisa acontece com a lei de Deus com nossos dias. Você vai olhar para o que você pode fazer, o que não pode fazer, vai olhar para a lei e falar, nossa, mas tem coisa que eu não posso fazer, né? E é verdade, você não pode. E o que acontece se você faz? Você vai notar que você não vai ser preso no sentido espiritual de Deus não vai te colocar uma cadeia espiritual. Mas novamente, a constatação do que o pecado vai fazer com você é o pior dos cenários. Porque agora, quando você escolher fazer um pecado, provavelmente você pode se tornar um vício. E aí você vai ver então uma nova realidade, onde tudo que você vai ver é dentro desse molde, desse pecado que você vive. E voltando como se fosse um preso, você vai notar que se você vai começar vivendo na prisão, e seu mundo, que era todo aberto, agora ele é mais restrito. Mas em algum momento você se adapta a ele. Você vai ter o que comer, onde dormir, vai ter um pouco do que fazer, e aquela vai se tornar a sua vida, sem muito mais perspectiva do que essa. E se você notar, não depende mais de você para reganhar sua liberdade. Vai depender de fato do cumprimento da lei e de alguma força do Estado depois de algum momento abrir a chave e falar assim, agora você está livre de novo. E é muito o que acontece com o humano. O ser humano, ele vai estar preso no pecado, vai praticamente perder o seu próprio direito de liberdade de conseguir sair sozinho e vai precisar de um agente externo para que possa vir e buscá-lo para salvar, que é basicamente a última parte da lição que fala sobre o Evangelho. Já em Gênesis 3,15, Deus já mostra exatamente isso. Então os humanos fazem a sua decisão errada, eles têm o direito à vida e à morte, o bem e o mal, escolhem pelo caminho do mal, e aí já de cara perceberam que não foi uma boa decisão, né? Mas então Deus aparece para falar que o descendente da mulher viria para dar novamente a segunda opção. Outra vez, dar a opção. O humano, ele ganhou a liberdade outra vez, mas ele poderia muito bem falar assim, muito bom, mas eu acho que eu prefiro ficar dentro dessa caixinha aqui mesmo do que tentar me expandir nesse mundo grande. E todos nós temos essa mesma opção. Ao nós estarmos presos e escravizados pelo pecado, nós temos sempre a opção. Deus nos dá de novo a liberdade, ou o direito à liberdade, e a gente pode fazer o que quiser. Você vai estar livre. Você pode novamente querer cometer um crime e voltar para a prisão, ou continuar na sua vida agora de liberdade. E a decisão continua com você. E aí a gente encerra pensando, por que então Deus coloca essas leis? Para te mostrar quão mal é você ficar moldurado nisso aqui, quando você tem um mundo inteiro para você explorar. Na nossa vida pequena de pecado, a gente vai falar, não, mas aqui eu já tenho tudo. E pensando agora, pensando em vida eterna, não, mas eu já tenho tudo aqui. Dá para eu viver na minha vidinha aqui de pecado dentro, tenho uma rotina, tenho tudo. Tô feliz. Talvez porque já não tem mais a perspectiva de fora. Mas aí aparece o Evangelho e te mostra, olha tudo que ainda existe. E aí fica a sua decisão. Você quer explorar esse mundo inteiro? Ou quer morrer só nessa caixinha pequena que você tem? Essa é a grande questão que a gente tem. Espero que isso tenha te ajudado um pouco aí na reflexão. Um grande abraço. Tchau, tchau.